afirmar que nós vamos ter uma vivência e uma experiência muito legal. Eu acredito que nós vamos ter uma noite marcante. Por quê? Nós vamos harmonizar música boa, uma gastronomia diferenciada, na companhia de gente especial e tentando dividir com cada um de vocês um pouco de vida, dividir com vocês um pouco da história de um sonho, como o Ranulfo disse muito bem, e também de vida. Então eu queria dizer para vocês que eu venho lá de São Paulo, eu nasci ali perto do Jardim Campanário, Diadema, um lugar bastante, uma comunidade, como se diz hoje. Sou o mais velho de 5 irmãos, filho de um pai alcoólatra. Os meus pais se casaram muito cedo e também o meu pai nos abandonou muito cedo. E as experiências que tivemos no primeiro lar foram muito duras, muito difíceis mesmo. Perguntado hoje, num outro trabalho que fizemos com jovens, adolescentes, eles falaram assim: Agnaldo, quando é que você teve a sua primeira vocação, o seu primeiro chamado para alguma coisa? Eu disse assim: olha, o meu primeiro chamado foi quando a minha mãe, já sem o meu pai, nós fomos chamados para uma mesa e a minha mãe pegou uma banana e falou assim: nós vamos dividir tudo que nós temos hoje na casa. Então eu falo assim: eu não passei fome, mas nós dividimos uma banana entre 4 irmãos, eu e a minha mãe. Foi um tempo muito difícil. Então meu primeiro chamado foi, ao ver aquilo, eu falei: preciso ajudar a minha mãe a compor aqui a receita, o orçamento, a comida da casa. Isso eu tinha 12 para 13 anos, então fui fazer o quê? Engraxate, fui engraxar sapato, fui vender laranja na feira e fazer carretos. Naquele tempo as mulheres e os homens também iam à feira para fazer sua feira, e a gente tinha um carrinho de rolemã, um carrinho, né? Colocava a compra, ia longe, e o preço não era nem que nem Uber, estava determinado, né? A pessoa dava o que queria, pedia alguma coisa, quanto que é? A gente pedia alguma coisa. Esse primeiro momento, ele foi muito traumático, porque vivendo essa carência absoluta mesmo, de algumas necessidades básicas, mas a maior carência que a gente teve naquele primeiro momento no meu lar foi de cuidado, foi de amor. O meu pai tinha, assim, realmente uma questão de álcool, e ele era um alcoólatra violento, um homem muito violento. Então, muitas vezes, apanhamos sem saber porque estava apanhando. E o meu pai chegava alcoolizado, ele batia muito na minha mãe, nos meus irmãos, batia assim na gente de uma forma assim, muito complicada. Eu disse assim: eu já apanhei de corrente de amarrar cachorro, de corda, de várias formas assim, muito brutal. E essa forma de tratar, ela cria uma coisa chamada ódio. Eu odiei muito o meu pai, pela forma, principalmente, como ele tratava a minha mãe. Então, aquilo era sendo alimentado assim: um dia eu vou acertar as contas, um dia eu vou crescer, um dia eu vou resolver essa questão. E esse primeiro momento, algumas cenas que ficam, né, que produzem feridas assim profundas. Filho de bêbado vai ser bêbado. E era verdade, a gente tinha lá um dia que sabia que o pai ia chegar e que era o dia do pagamento. Então tinha que correr no bar do lado da casa para tentar fazer ele não chegar lá e pagar a caderneta que estava devendo e não sobrar muita coisa para entrar. Então, assim, era uma situação traumática mesmo, profundas feridas, assim, sabe? Eu, além de odiar o meu pai, eu realmente via, assim, o sofrimento da minha mãe, e eu tinha com os meus irmãos ali uma questão de, sabe, complexo mesmo, complexo de inferioridade, achar que Deus era muito injusto, se é que Deus existia. Por que assim, a gente passa por essas coisas? Por que alguns têm algumas coisas e outros não têm? Por que uns têm alguns privilégios, outros não têm? E era uma comunidade assim, e uma vida assim, uma vida bem difícil,
bem complicada, mas eu me lembro que no meio dessa questão de dor profunda, de uma família bem assim, né, destruída, uma família complicada, a minha mãe lembrava que eu sonhava demais. Mesmo com essa idade pequena, 12, 13 anos, eu queria ganhar na loteria. Sabia que não podia nem jogar, mas eu quero ganhar na loteria. Eu quero comprar uma casa para minha mãe. A gente queria ter uma casa. Era a ajuda do vizinho, era a ajuda da avó, era a ajuda do tio. A gente vivia de muitas ajudas porque era uma família grande. A minha mãe lavava roupa para time de futebol e a gente tentava então fazer algumas coisas, como eu já disse. E nesse ponto também, então você vai alimentando aquelas coisas assim, né? Puxa, filho de Deus vai ser bem. Era uma coisa de, sabe, um complexo mesmo de inferioridade e revoltado, era muito revoltado. Mas além disso eu sonhava bastante. E a minha mãe, uma pessoa analfabeta, ela não sabia nem escrever o nome dela, mas ela tinha uma sabedoria profunda, uma mulher de fogão e de tanque. Mas ela me ensinou a maior coisa, sabe, da minha vida, ela me ensinou. Ela falava assim: Aguinaldo, sonha, meu filho, trabalhe pelo seu sonho. Sonha, meu filho, trabalhe pelo seu sonho. Seja honesto. E eu realmente percebi de que aquilo que a mãe falava de ser honesto grudou. Aquilo de ser honesto era uma coisa assim, do que hoje a gente fala de princípios, valores. Era uma coisa muito, muito especial, muito forte para mim. Eu queria ser uma pessoa que ia vencer na vida, para dar conforto à minha mãe, para dar tranquilidade à minha família. Então, logo também assim, né, depois da feira, depois do engraxate, eu fui já rapidamente também procurando algum emprego. E lá com 14 anos de idade, eu estava entrando numa fábrica para trabalhar. 14 anos. Hoje não pode, né? Naquele tempo podia. Eu tenho 59 anos. E aí eu entrei como aprendiz de arquivista. Eu ia aprender a arquivar papel. E foi uma experiência muito boa, porque com isso já começou a ter um dinheiro, um salário, e ajudar a mãe e ajudar os irmãos. Vi muita coisa assim, sabe, difícil. Muita coisa difícil. Um pai que trai, um pai que bate, um pai que judia, um pai que mente, um pai que engana. Então, quando algumas pessoas, mais tarde, vieram falar para mim alguma coisa assim de fé, e aí algumas que não conheciam a minha história, vieram falar de um pai amoroso. Eu falei: isso é mentira. E se você pudesse imaginar alguém falar assim: olha, Deus é teu pai, eu não quero esse Deus, porque ele mente, engana, bate, faz um monte de coisa que não deveria fazer. Então, esse é o primeiro tempo da nossa infância, da nossa família. Minha mãe sofreu muito, muito. Me lembro uma cena que assim, sabe, marca você. O meu pai chegou muito, muito alcoolizado, e ele foi assim, já cambaleando lá, e foi deitar. E a minha mãe foi esquentar uma chaleira de água. Ela estava esquentando uma chaleira de água quente para jogar na cabeça do meu pai. Então a gente, sabe, segurava a mãe: mãe, não vai fazer isso. Mas eu também vi algumas vezes, sabe, o meu pai não era uma pessoa alta, forte, mas a força que ele tinha quando ele estava assim, completamente alcoolizado, era uma coisa assim, muito, muito incrível. Então às vezes ele quebrava as poucas coisas que a gente tinha, e a gente ficava escondido num quarto, um monte de, porque eu sou mais assim, é tudo diferença de um ano, né? Então assim, nós ficávamos um monte de gente agarrados na mãe, segurando uma porta para o meu pai não entrar no quarto. E algumas vezes ele entrou, e aí todo mundo apanhou, mas a minha mãe, para defender a gente, colocou mesmo a sua vida ali assim, sabe, de um risco. Eu vi minha mãe apanhar demais, e é difícil você, né, assim, é um dia, é uma semana, é um mês, são algum tempo, né? Então, como eu falei, não demorou muito, eles se separaram. E quando se separou, a gente viu que a coisa no lar melhorou, em termos de a gente poder ter um pouco mais de harmonia, de paz, né, de tranquilidade, mas piorou muito, porque a gente ainda não tinha aquela referência do pai,
A minha mãe, como eu falei de sabedoria, ela dizia uma coisa incrível, incrível. Ela dizia que a gente tinha que respeitar o pai como pai. Eu não entendia isso, não entendia mesmo, sabe? Mas a gente era repreendido por ela em, sabe, falar mal do pai, falar isso, ele não pode fazer isso, não tem como fazer isso, não pode. E aí ela não deixava, não reprimia. Ele é o teu pai, menino, ele é o teu pai. Então eu não compreendia muito isso. Isto é uma primeira parte da nossa história e da nossa vida familiar. Então, quando eu entrei nessa empresa como aprendiz de arquivista, eu comecei a caminhar ali um pouco e comecei a lutar. Era uma oportunidade importante para mim de crescer, mas eu demorei bastante tempo para assim, crescer na empresa. Outra coisa que nos faltou bastante, não era só a questão de recursos, era uma questão também da referência de pai. Então, nos estudos, na primeira série, eu fui muito bem, mas eu não tinha uma base boa, né? Então, assim, depois para ir para o ginásio, foi meio sofrido, e eu não pensava, não tinha direito assim de, então era falta, era longe demais. Me lembro de uma cena, outro dia eu estava comentando com meus filhos, assim que, puxa vida, a gente ia para uma escola no ginásio longe, e daí eu tinha que fazer assim, escolher se eu ia ou voltava de ônibus, porque a gente tinha um passe, e aí era um só, ou para ir ou para voltar. Eu estava compartilhando com as pessoas que assim, a gente saía do trabalho, ia para a escola, e da escola ia para um ponto de ônibus, e esse ponto de ônibus esperava o último ônibus, chegava em casa bastante cansado, e aí no outro dia tudo de novo. Então às vezes eu escolhia ir de ônibus, e às vezes eu escolhia voltar, a maioria das vezes voltar. Mas é a história de muitos de nós. Você tem a sua história, cada um de nós tem uma história, e a gente com certeza, né, algumas são melhores, outras são piores, e a gente vai ter os mais e menos na vida. Na vida a gente tem mais e menos, todo dia, toda semana, e hoje realmente. Então a gente está contando um pedaço desse primeiro momento da família, onde foi muita dor, muito sofrimento, mas também a minha mãe foi mãe, foi pai, sabe, ela fez tudo que ela pôde para criar a mim e os meus irmãos dentro de valores, dentro de princípios, dentro de pessoas que lutariam com a vida e buscariam ser felizes e buscariam realmente fazer o melhor para a nossa família. Então, é esse o primeiro momento, e eu quero então voltar aqui a palavra para a Pamela vai nos ajudar agora, e aí então você vai perceber de que nós temos uma assim, harmonia, né, entre os momentos do evento. Daqui a pouco eu venho para falar para você de que nem só de dor, de tristeza, a vida é feita, especialmente, quando a gente conhece Jesus de Nazaré. Um relacionamento pessoal, intencional e profundo com Ele. Mudou bastante a minha vida. Então eu quero realmente que você fique aí nesse tempo para a gente entender um pouco em cada momento como é essa parte da reconstrução, tanto de uma vida como de uma questão que nós falamos assim, né, das muralhas lá, e a reconstrução das nossas vidas também. Você já está com o microfone? Já. Que bom, que privilégio, né? Que bom. Então, agora vem a coisa mais gostosa. Sem dúvida, um dos episódios mais doloridos da história do povo de Israel foi o cativeiro da Babilônia. Eu não sei se você sabe dessa história, mas é uma história muito dolorida e muito importante. Essa dor, para quem não conhece, é muito importante que eu vou contar essa história. Eles haviam sido tomados como reféns e ido para a Babilônia. E o povo de Israel tinha recebido uma promessa da sua cidade, de uma cidade de aliança, que era Jerusalém. E eles passaram durante 70 anos cativos numa terra estrangeira. E
contra a sua própria vontade, eles sofreram muito. E foram deixados em Jerusalém apenas aqueles que eram considerados pessoas inofensivas, pessoas que não poderiam tomar o poder novamente, não poderiam ir contra o rei. E depois de 70 anos de escravidão, de muita dor, aqueles que resistiram, aqueles que sobreviveram àquele cativeiro, voltaram para casa. Só que quando eles chegaram em Jerusalém, encontraram completamente destruída. Naquele tempo, as cidades eram construídas com fortes, com muralhas, porque elas precisavam ser protegidas. Tudo que existia de riqueza. E eles encontraram a cidade da promessa destruída, tomada por chamas, os cidadãos tomados, vizinhos hostis. E aquilo foi decepcionante para eles. Aquilo fez com que eles sofressem muito, porque eles tinham, depois de passar tantos anos, imagina 70 anos de sofrimento, e aquelas famílias voltaram para casa e não tinham mais a casa. Era a única coisa que elas tinham, era a sua terra natal, era a terra de promessa de Deus para a vida deles, e eles encontraram completamente destruída. Eles não tinham mais lugar, eles já tinham voltado para casa como escravos, fragilizados, sem recursos, e eles encontraram tudo em pedaços, tudo maltrapilho. Hoje vocês vão experimentar uma muralha destruída pelo tempo, pelo ódio, pelas guerras. É isso que a gente está montando nesse momento. Então que você possa relembrar de uma forma tão gostosa, mas ao mesmo tempo que tem tanto significado. Então a gente vai montar aqui e nós vamos servir vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Jesus de Nazaré disse: basta o seu mal ao próprio dia, e que realmente assim a tristeza, a dor, a desgraça pode durar um tempo, mas certamente virá um outro tempo, com o amanhecer, com a esperança de um novo dia, de um novo tempo. Então eu queria dizer para vocês que naquela empresa que eu fui aprendiz de arquivista, eu caminhei mais um pouco, fui encontrando algumas posições, mas aconteceu algo que ia mudar a minha vida nessa primeira empresa, no primeiro emprego. Eu tinha recebido o convite para sair daquela empresa, para ir para uma outra empresa, mas houve uma transição entre a minha saída e a chegada de uma jovem. Para trabalhar no lugar que eu estava deixando, veio uma moça chamada Tatiana. Foi pouco tempo, talvez ali um mês, um pouco menos até, mas a gente, sabe, assim, se olhou e realmente assim a gente estabeleceu alguns contatos. E eu comecei a tentar conhecer a Tatiana, e ao tentar conhecer a Tatiana, eu vi que a Tatiana tinha uma história de vida um tanto parecida com a minha. Uma pessoa humilde, de lugar simples, um pai alcoólatra que felizmente não era violento, ficava muito bonachão, contava piada, né? Mas era uma pessoa alcoólatra também. Mas a Tatiana era de uma família assim, né? Romenos, húngaros, alemães, italianos. Então era essa a origem da Tatiana. Eu tentei falar para ela que Cajaíba era espanhol, era português, não deu certo. Eu disse assim: olha, é Lampião com índio mesmo. Os meus pais vieram do Nordeste, a minha mãe de Alagoas, meu pai da Bahia. E daí eu percebi uma coisa incrível, que ao começar a conversar com a Tatiana, ela tinha também terminado o noivado, estava um pouco decepcionada emocionalmente. Eu tinha terminado o noivado, a única namorada, e realmente assim, sabe, me preparando assim, jovem, muito jovem, mas me preparando assim para ficar noivo. E ela disse assim: Aguinaldo, eu gosto de você como meu irmão. Eu falei: o quê? Como meu irmão, Aguinaldo? E aí eu estava também bastante decepcionado com a questão sentimental. E a Tati falou uma coisa para mim, que era
inacreditável, parecia mágica. Mágica é coisa que as pessoas ensaiam, fazem, treinam, mas não é realidade, não é? Mas parecia. Ela falou para mim assim, que ela tinha, quando eu perguntei para ela, a gente começou a se conhecer, e eu falei assim, Tati, como é que é seu pai? Terminou isso, terminou aquilo. E ela falou para mim assim, Aguinaldo, apesar de tudo isso, lembra da questão de complexo, de inferioridade, essas coisas, eu falei, apesar de tudo isso, eu tenho paz. Parecia uma palavra mágica para mim. Você tem paz. Como você tem paz? Você passa tantas necessidades, eu passo tantas necessidades. Paz, eu não tenho paz. A minha vida é um inferno. É um terrível, é difícil. Trabalho de segunda a sábado, né? E tal, ganha pouco, não sei o quê. Enfim, a gente começou a falar isso e ela falou assim, a razão da minha paz é uma pessoa. Eu estava começando a querer me aproximar, então já olha as decepções e fala assim, uma pessoa? Que é isso? Ela falou, a minha paz é uma pessoa, ela se chama Jesus de Nazaré. E aí eu falei assim, a coisa ficou feia mesmo, ó, pobre, sem muita cultura, e aonde eu estou tentando amarrar o meu burro, né? Negócio de religião, negócio de falar de Deus, de Jesus, enfim, eu tive ali uma primeira conversa assim, mas eu gostava de olhar a Tatiana e também gostava de uma coisa que ela falava que tinha acontecido todo sábado, jogar bola. Eu ia lá jogar bola onde ela ficava, com uma turma lá de jovens, e aí jogava bola e a gente conversava um pouco. E daí eu falei para a Tatiana, eu estou até gostando de você, mas esse negócio não vai dar certo. Porque eu tento convidar você para a gente tomar um chupinho, eu tento convidar você para a gente fazer algumas coisas de cinema, não sei o que, e você fala que domingo tem igreja, a gente só tem domingo para sair. Não, mas domingo eu tenho um compromisso. E ela tinha um compromisso. Um dia eu mudei um pouco a minha estratégia. A Tatiana falou que tinha um compromisso, eu cheguei do mesmo jeito, e ela falou assim, você me pega depois da igreja? Eu falei, não, Tatiana, eu vou entrar. Aí eu entrei na igreja lá com ela. E realmente assim foi uma coisa diferente. A pessoa falou por muito tempo, eu achei longo demais, mas eu gostei muito do que ele falou, porque ele falou algumas coisas que faziam sentido para a minha expectativa de vida, de esperança, de alegria, de paz, de alguém que você pode se relacionar. Mas a gente tem os nossos mecanismos de defesa, não tem? Acabou o serviço lá. Daí ela chegou e falou assim, e aí, Aguinaldo, gostou? Foi uma porcaria, Tatiana. A pessoa desrespeita a gente, fica um tempão lá falando. Você vem aqui todo domingo e não podemos não tomar um chopinho, não podemos dançar, não podemos ir no cinema, e você vem todo domingo aqui. Não, eu não gostei, foi horrível. Mas aquela semana foi uma coisa diferente para mim. Eu ficava pensando, relembrando as palavras daquela pessoa, aquela preleção e tudo mais. Bom, chegou no outro domingo, eu fui parar, ela falou, você vem me pegar depois do culto? Eu falei, não, eu vou entrar. E ela falou assim, mas não gostou e vai entrar? Vou entrar, vou ver aqui como é que é, não sei o quê. Bom, por que isso é relevante e importante? Porque de verdade, naquela segunda vez que eu entrei naquele lugar, a mensagem que eu ouvi, uma mensagem simples, mas de amor, de esperança, de que tinha paz. Então eu disse assim, olha, eu não sei, Deus, se tem jeito para realmente algumas questões que eu tenho dentro de mim. Mas se você existe, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar os meus sonhos, as minhas angústias mais secretas, eu quero entregar para você. E aí eu tomei uma decisão. E depois de um tempo bem curto de novo, em dezembro, dia 7 de dezembro de 1985, a gente estava casando. O meu pai fez, a minha mãe fez mesmo, a mulher mais infeliz do mundo. Eu tenho 59 anos, o meu pai faleceu com 56, a minha mãe com menos de 50. Sofrimento, dor, muitas coisas. Eu fiz o funeral do meu pai. E quando eu casei com a Tatiana, eu me lembro muito bem que a gente deu as mãos assim numa passagem de ano, e nós fizemos uma prece, uma oração assim.
Deus. Nós queremos ser uma só carne, nós queremos descobrir o milagre de dois serem um. Mas se casamento é aquilo que meu pai teve, eu não quero. Se casamento é o que o pai da Tatiana tem com a mãe da Tatiana, a gente não quer. Então nós entregamos a nosso sonho, a nossa vida, a nossa vontade de casar, falando assim: Deus cuida do nosso casamento. Dia 7 de dezembro agora desse ano, nós vamos fazer 34 anos de casados. Eu sou um homem feliz, plenamente feliz. Tenho 2 filhos maravilhosos, o Bruno e a Larissa. Tenho 2 netinhos, um de 9 anos em novembro e a Sofia de 4 anos em maio. E realmente a nossa família é família. A gente se ama, a gente se quer bem. A gente, como toda família, tem as nossas lutas, as nossas diferenças, mas aquela questão da primeira família destruída, judiada, um monte de coisa, reconstruímos uma outra família. Então aí, casados em 85, eu já estava trabalhando há 2 anos numa outra empresa chamada Engemet. Em 89, já há alguns anos, outubro de 89, nós íamos tomar juntos uma outra decisão muito importante na nossa vida. Depois de alguns anos, teve uma situação na empresa, eu havia ganho 10% da empresa por resultados, desempenho, um monte de coisa em 86. Em outubro de 89, eu cheguei para um alemão, Plínio Branco, e falei assim: Plínio, eu vou montar o meu negócio, eu vou sair em janeiro. Ele me chamou e me disse: Aguinaldo, contou toda a história da Engemet, de búfalos, de fazendas, de mel, de um monte de coisa, e disse assim: Aguinaldo, eu tenho outras questões para resolver, e você disse que vai embora, você disse que queria ser sócio, sócio é quem tem 50%, Aguinaldo, eu vou te vender os 90% da empresa. 90% da Engemet valem $1 milhão. E eu disse assim: está fechado, me dá condições de te pagar. Eu confiava nele, eu sabia que ele estava fazendo uma proposta assim, justa, correta. Depois eu descobri que tinha um valor assim bem maior do que eu imaginava, mas era justa, era correta, era a oportunidade da minha vida. E quando você nunca teve nada na vida, eu tinha a Tatiana, um apartamento com 28 anos para pagar, 2 anos pago, BNH na época, né? E um Cossel 2. Esse era todo o nosso patrimônio ativo, quase todo. Havia um ativo que eu não tinha percebido direito, mas que era o nosso maior ativo. Nós já tínhamos uma caminhada com Deus, um relacionamento com Deus. A gente aprendeu a chamar Jesus de papai, falar: papai, está doendo, está difícil, me ajuda. E às vezes também falar assim: papai, muito, muito obrigado por esse filho lindo, maravilhoso, por esse relacionamento aqui de amor, de carinho. E eu tenho tentado até hoje me esforçar muito, muito para fazer a Tatiana a mulher mais feliz do mundo. Nós nos amamos muito. Uma fotógrafa, artista, né? E assim, uma pessoa assim, de muita resignação, muita superação, extraordinária. Olha, hoje estava mostrando aqui para o Randolfo, né, e para a Regina, eles entraram, a nossa filha mora no exterior, e eles entraram numa casa lá, e a gente estava vendo como a nossa filha, o que ela recebeu, quem recebeu alguma coisa dá. Ela é uma mãezona com as crianças, fazendo surpresa do quarto, porque a Tati fez isso, pôde cuidar deles. Bem, compramos a empresa em 90, janeiro de 90, donos, eu e ela, tinha dívida de $1 milhão. Essa empresa tinha 8 funcionários, essa empresa cresceu, mudou. Hoje, aquele tempo lá, né, nós em 90, por aí, nós tínhamos por volta de, sei lá, $1,5 milhão, 2 milhões, não sei a moeda, não lembro, de reais de receita. Foram uma promessa para pagar em 10 vezes, nós pagamos em 22 meses, pagamos bastante juros, e era dólar, eu ia, vamos dizer assim, fazer conta, aumentava, mas realmente, num outro momento assim marcante, a
gente aprendeu a consagrar o nosso casamento a Deus. Então, para lidar com os negócios, para ver, puxa, eu nunca tive nada, uma empresa, imaginava que ia vender tudo, ia sobrar alguma coisa para nós, enfim, daí nós consagramos a empresa a Deus. Tem um verso na Bíblia que eu gosto muito, Deuteronômio 8,18, diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá a capacidade de produzir riquezas. Eu imaginava muito que produzir riquezas era $1 milhão, eu queria pagar o alemão, era isso, mas eu estava muito enganado, porque eu pude ver que realmente, claro que $1 milhão é muito dinheiro, mas eu percebi que haviam coisas que transcendiam a parte financeira, a parte de dinheiro. Então, quando nós decidimos consagrar a empresa a Deus, e quero dizer uma coisa para vocês muito relevante, sabe, eu aprendi que você pode ter uma boa motivação, uma boa intenção, mas você chega e fala assim: olha, eu quero entregar alguma coisa para Deus. Há uma outra visão, um outro olhar, uma outra perspectiva, que é Deus receber aquilo que você está dando. E nós tivemos absoluta certeza de que Deus recebeu a Engemet, porque nós consagramos a Engemet para servir o reino de Deus. E nesse âmbito, dessa forma, a empresa começou realmente a prosperar bastante. Muito trabalho, muita dedicação, muita gente competente. E a empresa cresceu bastante. Hoje a Engemet está a caminho de R$100 milhões, temos 200 famílias que representam lá o nosso grupo, temos exportação para a Alemanha, temos assim uma empresa bem estruturada, mas também eu brinco, eu falo assim: olha, uma empresa familiar, temos aqui o nosso amigão lá da Gerdau, comprar de siderúrgica, Gil, e vender para montadora e sistemista, tem que ter milagre, tem que ter trabalho, tem que ter competência, tem que ter racionalidade, tem que ter qualidade, tem que ter normas internacionais, mas tem que ter milagres, que coisas que realmente aconteceram assim, de muitas ordens, sabe, a gente ir para feiras na Alemanha, assim, desenvolver o potencial das pessoas, mas tem que ter realmente milagre, porque assim, a economia está muito globalizada, as montadoras e autopeças estão muito globalizadas. Então assim, uma empresa familiar está nesse meio e ter resultado, o pessoal faz gestão da nossa lucratividade, do nosso custo, é custo breakdown, é isso, é aquilo. Então assim, é bastante desafio, mas a gente aprendeu em cada fase da empresa colocar realmente assim, Olha o tema que nós estamos trabalhando no ano de 2018 e 2019, rumo à empresa orgânica. A gente fala dentro da Engemet de corpo, alma e espírito. Lá não é igreja. Deus não trefila aço, nem usina peça. Ele põe gente competente para fazer isso. Mas Ele faz umas coisas que eu não sei explicar, que são milagres, milagres. Então assim, nós trabalhamos, prosperamos, temos questões assim muito importantes, muito interessantes dentro do contexto, mas aprendemos assim, queremos desenvolver a dignidade das pessoas, a nossa visão e tem sido o máximo possível cumprida em gerar e compartilhar riquezas, mas a gente aprendeu que tem algumas riquezas assim, casamentos no plural mesmo, alguns restaurados dentro de atenção, de um abraço, de parar e falar bom dia, tudo bem, o pessoal vai te parar mesmo, cuidar, tem uma capelania empresarial. Lá atrás o pessoal falava assistência social, hoje tem uma pessoa lá com preparação e ela vai atender os problemas das pessoas, vai na casa das pessoas, atende as famílias das pessoas, faz funeral, ajuda pessoas. 2 semanas atrás, o irmão de um funcionário nosso se suicidou. Sabe qual a idade dele? 30 anos. Brigou com a mulher, deixou a mulher e um filhinho, se matou. E daí foi uma coisa de família, sabe? A empresa inteira, vamos dizer assim,
Então, assim, aí as coisas foram acontecendo, e a IGEMET foi caminhando, e hoje realmente a gente tem percebido que através da IGEMET muitos sonhos foram realizados. Eu quero contar daqui a pouquinho para vocês, para a gente terminar, alguns desses sonhos materiais. Puxa, eu saí lá do Jardim Campanário, agora eu estou em Paris, estou em Nova York, estou não sei do que, mas eu também fiz algumas viagens muito interessantes para a Coreia do Norte, para o Iraque, para o Iêmen, algumas viagens diferentes, humanitárias, campos de refugiados de guerra, campos, padres lá no Kurdistão iraquiano, cuidando de crianças que são, vamos dizer assim, pegas por milícias, para entrar em terrorismo. Então, assim, essa mudança, de às vezes estar numa feira de negócios, ou estar com a minha esposa num lugar em ambiente, eu me lembrei aqui falando da Pamela, que ela está voltando. Cadê a Pamela? Sabe, um dia eu levei a minha esposa lá em Nova York, a gente foi no Jean Georges, está falando de gastronomia. O Jean Georges é um dos restaurantes mais chiques do mundo, pessoal. A minha esposa falou, não gostei muito dessas coisinhas aqui, não sei o que, tá? Mas eu falei, Tati, olha onde nós estamos, Tati, que lugar bonito, que lugar gostoso. Mas ela também, assim, se alegra bastante quando a gente pode fazer uma dessas viagens diferentes, assim. Eu entrei num país chamado Irã, nós levamos 80 bíblias na língua farsi, a língua persa, e eu fui conversar com uma viúva, eu fui abraçar uma viúva. O crime do marido dela foi ter uma Bíblia. Ele foi enforcado, porque na Constituição do Irã está escrito que você deixar o islamismo e você se converter, a nível de crime de forca. Quantas coisas assim a gente vê, sabe, por aí. E tem uma proposta nesse jantar também, da gente cuidar de gente, da gente ter essa oportunidade. A Pamela está chegando, ela tem mais um pedaço da história dela. E aí, Pamela, eu estava dizendo para todo mundo aqui, sabe onde eu fui jantar com a Tatiana? No Jean Georges. Lá, então assim, um lugar chique, não é? Um cozinheiro francês muito famoso. Mas eu estou gostando muito aqui do seu menu. Muito obrigada. Daqui a pouco eu volto, pessoal, um pouco da sua paciência. Muito obrigada, gente. A gente vai para o segundo prato, o prato mais importante. Eu vou pedir para alguém da equipe do serviço pegarem esse carrinho e levarem ali para o elevador, a gente vai precisar. Pode ser? Obrigada. O primeiro prato, a gente falou sobre reconstrução, que é o primeiro R. Agora a gente vai falar sobre o segundo, que se chama reparar. Vocês já repararam alguma coisa na vida? Todo mundo já reparou, né? Vocês já notaram que reparar geralmente é algo manual? É algo que exige uma certa habilidade, um cuidado, um tempo para a gente se dedicar. E quando a gente vai reparar algo, a gente também precisa lidar com a expectativa de algo que já existia. E muito além disso, de lidar com essa expectativa de outras pessoas ou da gente mesmo, de algo que já existia, a gente precisa lidar com as adversidades. Nem sempre a gente vai ter todos os recursos para reparar e tornar exatamente como era antes. Eu não sei se vocês já foram a Jerusalém, eu ainda não fui, mas eu irei. E lá, todas as reconstruções que foram feitas, se a gente observar, tem vários tipos de arquitetura. Eles mesmos já utilizavam o que tinham disponível. Nem sempre eles tinham a melhor matéria-prima ou pedras prontas. Quando eles voltaram, vamos voltar lá, recapitular, quando eles voltaram e viram toda aquela cena triste, chegou ao ouvido de uma pessoa muito importante, que tinha no seu coração uma característica muito especial, que é a se importar com os outros. Neemias, que é a pessoa que conduziu esse povo à reconstrução, ele foi inspirado
Ele se importou, ele tinha um alto cargo no governo, ele estava muito próximo de um rei e ele já tinha tudo pronto, ele estava numa profissão que ele gostava, mas ele tinha uma história e ele também tinha a promessa daquela mesma cidade que havia sido destruída. Neemias, ele não só inspirou aquelas pessoas mais simples, mas ele foi junto, ele se importou e ele não mediu esforços para salvar a sua cidade. Ele falou com o homem mais importante da época, ele abriu, ele rasgou o seu coração e ele estava entristecido, porque apesar de ele morar num castelo, muitas vezes a gente está numa posição social satisfatória, mas a gente pensa no outro, a gente olha a dor do outro, e foi isso que Neemias fez. Ele se importou com outras pessoas e ele toma essa atitude ousada de ir atrás do rei, de começar a contar que a cidade dele estava destruída, que ele estava entristecido. E então o rei, numa atitude inesperada, porque ele era um rei, ele não precisava fazer nada para agradar aquele homem, e ele abençoa aquele homem e não só dá os materiais, mas ele dá segurança para aquele homem, para que ele possa reconstruir os muros da sua cidade. Ele torna aquele homem depois um governador, ele faz todos os trabalhos acontecerem, ele dá toda a atmosfera, tudo que ele precisava para reconstruir. Então Neemias, que já estava munido de segurança, de materiais, de profissionais, ele poderia simplesmente fazer o que ele quisesse fazer, mas ele foi muito inteligente. Ele viajou com a guarda do rei até os muros de Jerusalém, sem falar nada. Como é importante quando a gente está indo para uma reparação, a gente não falar tudo o que a gente vai fazer. Como é importante quando a gente precisa sarar feridas, a gente identificar as nossas feridas, a gente saber qual é o ponto que a gente realmente precisa de reparo. E foi isso que ele fez. Ele viajou, ele passeou sozinho em volta daquele muro e ele foi vendo as brechas que tinha. E depois que ele observou, depois que ele viu tudo o que estava ali, tudo, as brechas mais difíceis, quais seriam os desafios que ele ia ter naquela construção, só depois ele juntou aquela população. Você sabe quem é que tinha ficado lá em Jerusalém, deixado as moscas, deixado para morrer? Perfumistas, artesãos, crianças, as pessoas idosas, aquelas pessoas que eram desnecessárias, aquelas que não tinham nenhuma possibilidade de triunfar sobre um governo. Mas sabe o que Neemias fez? Eu acredito que Neemias acreditou que Deus escolhe pessoas comuns, pessoas que não têm um dom tão aparente para fazer coisas extraordinárias. E foi isso que Neemias fez. Ele foi para um lugar, ele conversou com aquelas pessoas tão simples, ele numa posição tão elevada, mas um homem, uma liderança que tem um coração inspirador, ele leva pessoas comuns a destinos extraordinários. Então aqueles perfumistas, aqueles príncipes que voltaram, todos aqueles homens começaram a trabalhar na frente da sua casa. Eles começaram a reconstruir na frente da sua casa, começaram a reconstruir os muros, começaram a lidar com as adversidades. Às vezes não tinha pedra, eles tinham que fazer, tinham que moldar aquele lugar. E sabe, quando eles estavam fazendo isso unidos, muitos inimigos foram atrás deles, eles tinham que lidar com hostilidade, com deboche, sabe, muitos daqueles homens cansados já de tanto trabalhar, e eles tinham que cuidar também da segurança da vida das suas famílias. Então uma mão era na pá e a outra era na escada. Eles precisavam cuidar das suas famílias, mas lembre do cuidado de Neemias. Ele estava lá o tempo todo trabalhando
ele mesmo doou os seus próprios recursos para aquela reconstrução. Ele abriu mão do seu emprego tão importante que ele poderia viver para a reconstrução daquela cidade. Hoje a gente vai comer um delicioso pappardelle. Eu não sei se vocês gostam de massa, eu espero que sim. Ele foi feito com uma sálvia no meio, feito artesanalmente também, um ragu de cordeiro. Então a gente fez isso com todo carinho, que vocês possam lembrar que as massas, elas são feitas também artesanalmente como um reparo, que vocês possam curtir esse jantar e a gente volta para celebrar a sobremesa. Obrigada. Quero vir falar com vocês sobre o que eu vi hoje à tarde. Um sonho que não é mais sonho, é realidade. Eu e o Ranulfo fomos num terreno lá de quase 70, 80 mil metros. Eu só via árvore, terra, um riozinho lá, um monte de cachorros correndo por todo lado. E ele disse: Aguinaldo, a igreja aqui de Monte Serra, o pastor Décio, ele ganhou esse terreno, né, de algumas pessoas, e eles têm um sonho de cuidar de gente, cuidar de pessoas, fazer alguma coisa numa parte desse terreno que seja para transformar vidas. E aí um sujeito lá pro lado de Bauru, Araras, não sei aonde, lá em São Paulo, chamado Ranulfo, já tinha trabalhado na nossa fábrica. E a história do gato, vocês lembram alguns? Rapaz, não tinha medo de ninguém, morrendo de medo de gato, arranhando a porta da fábrica lá. Mas o Ranulfo, ele estava lá de um outro lado, e é gostoso e bonito ver algumas coisas assim, né? Deus grudar umas histórias. O Ranulfo está aqui há 6 anos, e ele começou a sonhar junto com o pastor Décio, os dois sonhando juntos. E aí ele falou assim para mim, há alguns anos, eu lembro, em 2013, foi quando nós fizemos, acho que, um primeiro evento. Ele falou: Aguinaldo, nós gostaríamos, assim, né, de construir um lugar para cuidar de gente. Nós queremos fazer um centro de reabilitação, uma casa para mulheres, né, que recuperar, trazer dignidade, um pouco do que a Pâmela está explicando no contexto dessa harmonização toda do nosso jantar e da questão de Neemias. E aí eu fui lá, vi aquele terreno, vi tudo aquilo, primeiro eu falei: mas puxa vida aqui. Aí daqui a pouco ele mostra o projeto. E quando hoje eu fui lá ver o local, fiquei maravilhado. Por quê? Naquele local, nesses últimos 6 anos, perseverança, gente engajada, gente solidária, gente generosa. Já foi gasto R$800 mil. Tem uma construção ali maravilhosa, mas sabe o que é mais bonito? Eu que vi o primeiro, né, mato lá e tal, o Ranulfo lá hoje, escutem isso, a gente olhando lá, eu falei: Ranulfo, que bacana e tal. Aí ele falou: ó, tá assim, ó, o movimento, ali vai ter 6, aqui vai ter mais 10, aqui vai ter não sei o quê, e ele já via as pessoas sendo atendidas, as pessoas sendo cuidadas. Olha, uma vai ser recuperada, vai voltar com dignidade, vai isso, vai aquilo. E nós estamos falando lá e falamos assim: não é só reais, é vida, são vidas. Então eu falei: rapaz, continua aí nesse sonho de fé, muito mesmo. Então depois eu quero terminar falando um pouquinho disso. Gente, quando a gente falou de gerar e compartilhar riquezas, eu pensava realmente assim, no racional. Riquezas para a empresa crescer, se desenvolver, para as pessoas também se desenvolverem. Poxa, outro dia eu estava tirando uma foto na Ingemet com 3 pessoas: o pai, o filho e o neto. E o pai e o filho já trabalham na empresa. Então tinha uma história lá assim: o seu Geraldo, motorista da Ingemet, ele fala: senhor Aguinaldo, lembra que o senhor trazia umas marmitas lá nos primeiros anos, quando o Plínio ainda era dono da empresa? O senhor trazia a marmita e comia pouco, ainda bem para mim. Aí ele dividia a marmita, eu dividia a marmita com ele. Ele disse assim: foi um tempo, né? Eu falei: senhor Geraldo, que coisa, né, interessante.
Gerar e compartilhar riquezas, pessoal. Tinha muitas coisas para compartilhar com vocês, mas eu vou resumir aqui uma história. Houve um momento na nossa história da Engemed, que em março agora, no dia 15 de março, 47 anos, não é toda a minha história lá, 83, depois 89, 90 compramos, mas houve um tempo lá, onde nós abrimos uma vaga de porteiro. Abrimos uma vaga e queríamos contratar um porteiro para a nossa fábrica. E aí a moça do departamento pessoal foi lá e falou assim: Aguinaldo, pode pegar parente? Eu falei assim: por quê? Ela falou: olha, a pessoa que está se candidatando à vaga tem o seu sobrenome. Eu falei: olha, tinha um tio que falava assim, Cajaíba, se for famoso, gruda lá e vai ter, mas se for picareta, não tem jeito de falar que não é parente. Cajaíba não dá, é parente. Eu falei assim: Cajaíba? Falou: é. Gente, quando eu olhei a ficha assim, ó, estava escrito João Marques Cajaíba. O meu pai foi pedir emprego na minha empresa, na Avenida Henry Ford, na Moca. Eu disse para vocês que eu odiei o meu pai, odiei muito o meu pai. E aí, gente, tem coisas que a gente resolve, com o nosso esforço, com a nossa vontade, com a nossa razão. E eu costumo dizer assim, tem coisas que não dá para resolver assim. Trocar ódio por perdão, tem que ter Deus no meio, porque não dá, sabe, é muito complicado. Eu tinha lembranças profundas, marcas profundas, e já tínhamos muitos e muitos anos sem nos ver. Então assim, eu falei para a moça: olha, eu quero entrevistá-lo. E eu naqueles momentos já tinha uma caminhada com Jesus, já tinha uma caminhada com Deus, já tinha experimentado algumas coisas de amor e perdão, mas eu tinha mesmo naquele momento um desejo humano muito forte de humilhar o meu pai, nem que fosse por alguns segundos, minutos, e depois realmente assim resolver. Mas o que aconteceu? O meu pai entrou na sala, nós cruzamos o olhar, e aí eu fui direto assim, sabe? Uma mudança pela graça, pela bondade, pelo amor de Deus. Eu falei assim para o meu pai: pai, eu te amo e eu te quero bem. E isso, sabe assim, a gente congelou, frisou, como diz a molecada aí, frisou mesmo, assim, E eu pude, não foi naquele dia, nem naquela semana, nem naquele mês, nem no primeiro ano. Ele trabalhou algum tempo com a gente, teve um derrame na portaria da fábrica depois de um tempo. Eu fiquei cuidando do meu pai um tempo, e depois vinha fazer o funeral do meu pai, como eu falei para vocês. Mas eu aprendi que, olha, perdão você pede para vivo, porque senão vai dar assim uma situação de remorso, de problema, você não vai conseguir consertar. Os meus irmãos não tiveram essa oportunidade, e eu realmente pedi perdão para o meu pai. Ele pediu assim de uma forma, do jeito dele, e eu fui conhecer a história do meu pai, quando nesse momento de enfermidade, ele começou a contar a história. Ele falava assim, em Brejões na Bahia, ele não podia plantar café, ele só podia abrir um buraquinho lá, ele abriu a cova para plantar café. E um dia ele saiu de lá e veio para cá, cidade, com a história de muita gente que acontece isso para cá, não é para São Paulo. E aí nós tratamos isso. Então foi um tempo de perdão, de restauração, e eu realmente me identifico muito com a história de José, porque eu vi realmente Deus, a graça, o amor de Deus, me dando uma oportunidade de vida resolver um assunto muito profundo, muito difícil para mim. Então, a geração de riquezas na Engemed são vidas, muitas vidas mesmo, sabe, que a gente teve assim, de dar atenção, de cuidar, de se preocupar. Como você acha que um funcionário vai trabalhar na qualidade, na produtividade, quando o filho dele, por exemplo, é preso com drogas e está passando um aviãozinho lá, e a gente apoia, a gente ajuda, e a gente não sei o quê? Aquele funcionário entende que a gente está cuidando de gente.
Então, assim, isso é muito comum. Então, nós fizemos realmente um ambiente na empresa, e temos procurado fazer isso, que é realmente para a gente também ter justiça, e a gente não é justo, é difícil, mas para a gente ter valores e aderência daquilo que a gente crê e que a gente vive. Através da Engemet e dos resultados da Engemet, eu e a minha esposa pudemos realizar alguns projetos muito bacanas. Eu queria dividir com vocês, por exemplo, a primeira carreta de saúde móvel de toda a América Latina. A Engemet doou para um projeto chamado CIES. O Dr. Roberto Kikawa foi assassinado em outubro do ano passado, uma dor profunda, mistério, não entendemos. Mas através daquela primeira carreta doada pela Engemet, no ano de 2017, o projeto CIES atendeu 1,5 milhão de pessoas. Só tabela SUS, fazendo gestão na saúde e em população vulnerável e carente. Centros cirúrgicos. Pessoas saem das carretas enxergando pela cirurgia de catarata. Teve reportagem em vários canais. E eu fiquei pensando uma coisa, não é? Eu encontrei o Dr. Roberto depois de uns 3 anos que a gente tinha feito a primeira doação. Lá em 2006, 2007, por aí, eles ganharam o projeto, o melhor projeto social do Brasil. Estava a Ana Moser, o Lar Grael, Fundação Gol de Letra do Raí, Afrorec, tudo competindo com a carreta. Quando a carreta ganhou, eu sei assim, eu e o Roberto ficou assim, olha como era um prêmio da Fundação Schwab da Suíça. O Roberto falou em 6 fóruns mundial, Fórum de Davos, Fórum da Argentina, e o projeto virou uma coisa linda, bonita, extraordinária. Através dessa carreta que a gente doou lá atrás, depois fomos fazendo outras coisas, o Roberto me chama um tempo e fala assim, minha filha mora nos Estados Unidos, na cidade de Atlanta. O Roberto fala assim, Aguinaldo, minha família está em Atlanta, você não quer investir numa outra carreta agora? Eu falei, pô, Roberto, agora eu quero investir com interesse, porque a minha família tem um pedaço dela lá em Atlanta, vamos fazer uma parceria com a Georgia Tech, a universidade lá de Atlanta, e nós fizemos uma coisa lá chamada telemedicina. Dentro de uma carreta você faz 5 exames, cruza com a curva de Michigan, talvez tenham médicos aqui, você sai com um pendrive, desperta lá na sua casa, no seu computador, você está sendo atendido por algum médico em algum lugar do mundo. Falei, puxa, isso aí não interessa, gasto em dólar lá, preciso ganhar em dólar. Então assim, olha a semente que você planta e o que dá depois de alguns anos. Ele me chama para uma situação e a gente então pode fazer uma coisa lá. Eu tive um sonho assim, né? Eu fui fazer um desses trabalhos assim, eu fui visitar uma comunidade ribeirinha no Amazonas, em Bailique. Não sei se alguém aqui sabe, Bailique é Brasil, gente. Entre Suriname e Guiana Francesa, 16 horas de barco de Macapá. E um barco que eu falei, nunca mais eu quero pegar um barco desse. Eu quero voltar para casa, eu quero ver a Tatiana, eu quero ver os meus netos. É horrível a viagem. E chegou lá numa hora, né, açaí, não sei o quê, o camarada estava tentando deixar um copo de farinha lá para a mulher e 2 crianças, e ele ia sair, não sei o quê. Aí eu fiz uma pergunta, né, eu falei, o que vocês precisam aqui? Ele falou, moço, olha para lá, o que você está vendo? Eu falei, água, olha para lá, você está vendo água? O que você precisa? Eu preciso de barco, porque uma criança que tem uma picada de aranha, fica paralítica, fica deformada, não tinha remédio, não sei o que tal. Voltei para casa e falei, Tati, vamos fazer um negócio? Ela falou, o quê? Vamos construir um barco? Ela falou, você está gravando? Não, nós vamos construir um barco para doar um barco em Belém. Vamos construir um barco em Belém e vamos mandar para Bailique. Gente, é inacreditável. Foi o Koinonia 1, hoje tem o terceiro, tem o Koinonia 2, Koinonia 3. Esses barcos atendem as comunidades ribeirinhas, levando galinha, material de construção, para ser sustentável, mas levam uma mensagem de paz, de amor, de alegria, de esperança. Então, projetos assim. Tem uma coisa que a gente fez muito, assim, sabe,
nós tínhamos uma situação participando da Portas Abertas, que eu já tinha estado na Coreia do Norte, e descobriram que uma família na Coreia do Norte era cristã. Esta família, na Coreia do Norte, é uma situação muito, muito, muito severa, em termos de fome, frio, em alguns momentos do ano. Fome é uma coisa, assim, inacreditável. Para você deduzir, né? Não preciso desenhar, não existe bicho na Coreia do Norte, não existe. Porque eles acabaram por causa da fome. A fome é muito grande, muito grande. E aí, nós soubemos que a polícia da Coreia do Norte descobriu uma família de cristãos. Chegou uma informação para nós que era uma operação assim, tipo 007, sabe, filme de... Nós precisávamos de $100 mil para resgatar aquela família. Daí eu falei com a Tatiana que eu tinha vontade de fazer isso e a gente podia fazer isso. E nós investimos no resgate de uma família. Sabe, eu não sei você assim, mas quando eu recebi uma correspondência para ver as pessoas e depois destruir tudo aquilo. Gente, eu fiquei lembrando um pouco, eu acho que todos nós, né, espero... Sabe quando a gente quando a gente leu o livro, mas quando a gente viu o filme A Lista de Schindler? Aquela hora que ele põe o anel, né, em cima do carro, ele fala, pois esse anel podia ser mais algumas vidas, não sei o quê. Olha, gente, é assim. Então Deus tem me dado algumas oportunidades assim, sabe, algumas são assim muito difíceis, eu falo para vocês com temor, com responsabilidade, assim, sabe, com muita reverência, assim, ó, eu aprendi a obedecer Deus em R$10, em R$100, em R$1.000, mas teve algumas histórias que foram assim, R$500 mil, R$1 milhão. Então assim, a gente perdeu o apego, sabe por quê? Aonde está o meu coração? O meu coração está realmente assim, olha, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, pertence a Deus. E eu tenho muita, mas muita alegria mesmo. Sou prudente, entendo que tenho que trazer conforto e segurança para a minha família, mas a gente tem uns acordos de família que parecem acordo de acionista. A gente tem um acordo na família com o nosso advogado de basta, assim, o que é suficiente. Porque quando a gente não define o que é suficiente, o dinheiro pode virar patrão. Dinheiro patrão é um problema seríssimo. Então, da onde eu vim, ir para alguns lugares, eu entendo e falo assim, são os mimos de Deus, mimos, presentes, coisa boa, sabe, a gente poder, assim, estar em alguns lugares, fazer alguns passeios. Mas sabe, eu abracei uma senhora com câncer, que para chegar no poço de água do Sudão, tem que entregar uma filha para quem cuida da água. E sabe, é um abraço que você não esquece nunca mais, nunca mais. Por que muita gente, né, está na Síria, e as coisas que acontecem e tal, e a gente tem essas questões aqui também. Então, eu queria dizer para vocês, o maior ativo que eu tenho se chama Jesus de Nazaré. E o amor dele para com a minha vida, com a minha esposa, com os meus filhos, é inexplicável, inexplicável. Então hoje a gente entende e serve a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Mas a gente tem lutado, batalhado para ter uma empresa bem, de bastante resultado, mas que esses resultados tragam significados para as nossas vidas. O sonho da minha mãe, era ter uma casa própria. Quando eu falei dessas coisas de obedecer, nós já, sabe, fizemos algumas coisas assim mesmo, que parece assim, né? O Dércio cantou assim, ninguém explica Deus. Não explica mesmo. Mas assim, sentar, chamar um casal, sentar e comer uma pizza e falar para eles assim, olha,
Deus falou comigo e com a minha esposa, eu vou comprar uma casa para vocês. E hoje, teve algumas que foram fáceis. Pastor José levava a Bíblia na selva amazônica, e ele morava num lugar muito difícil, assim, $5.000 em uma casa, mas teve casa de 1 milhão, e a gente está na 11ª casa, de algumas histórias assim, sabe? Puxa, essa semana estava pagando uma consulta para uma pessoa, câncer de próstata, ficou 1 ano e meio na fila para esperar um exame. Essas coisas são gerar e compartilhar riquezas. E assim eu termino dizendo para vocês, sou um homem feliz, porque tenho realmente um Deus que tem cuidado de mim, da minha família, e peço a Ele, que me dê a capacidade de obedecer, porque quando a gente não tem nada, a gente é muito mais dependente. Quando a gente tem muita coisa, é perigoso, Então assim, muito obrigado pela sua atenção, de ouvir um pouco, da minha história. E aí eu queria, depois da sobremesa, a Pamela me ensinou uma coisa hoje. Pamela, vem cá, contar essa parte final, mas assim, a Pamela me ensinou uma coisa hoje muito legal. Um dia, no jantar da Donep, não é? Ele fala assim, a sobremesa não engorda, Pamela, não engorda, só engorda quem come a sobremesa. Mas eu aprendi uma coisa com ela hoje extraordinária: sobremesa é graça. A gente não precisa, desse algo a mais, mas vem um presente de Deus assim. Então eu queria, depois da sobremesa, que a gente pensasse na história de um homem chamado Kuban. Kuban, ele é uma pessoa do Quirguistão, e ele me ensinou como a gente tem que se comportar para receber o presente. E eu quero falar disso para vocês depois da sobremesa. Obrigada. Então, o que eu falei para ele é algo muito especial, porque a sobremesa, a gente já se alimentou, a gente já teve uma entradinha, a gente já saciou ali a maior parte da nossa fome, mas a sobremesa é algo que eu sempre digo que é o a mais de Deus. A gente não precisa da sobremesa. Então, a sobremesa é graça porque ela é aquilo que vem abundante. E Deus é um Deus de abundância. E foi muito curioso isso, muito especial. Vamos voltar à história? A gente estava lá na reconstrução, artesanalmente, Vocês sabiam, eu esqueci de falar antes, que em apenas aquelas pessoas lá, os comerciantes, os perfumistas, os artesãos, também, claro, com os príncipes, os governadores, eles reconstruíram 2.600 metros em 52 dias. Com as próprias mãos, não tinha nada, não tinha cimento, O senhor estava me falando aqui que até hoje em Jerusalém as casas são construídas com argila daquele lugar. O governo determina assim. Então a argila deve ser muito boa, Então, falando sobre sobremesa, o que significa a sobremesa em si? Naquele tempo, eles já tinham reconstruído toda a muralha, Então aquelas pessoas simples tinham reconstruído toda aquela muralha em apenas 52 dias, com equipamentos precários, com argila daquele lugar, com as pedras que haviam restado. E não sei se vocês já passaram por isso, quando vocês terminam um projeto muito importante, quando vocês finalmente terminam algo muito importante. Em vez de muitas vezes a gente celebrar ou a gente se alegrar com aquilo que é tão importante, a gente começa a olhar para aquilo que não deu tão certo. A gente começa a pensar, mas realmente poderia ter sido melhor. Mas eu poderia ter feito um pouquinho diferente. E perde a grande oportunidade da graça de celebrar aquilo que é tão bom. Você já conseguiu terminar aquilo. E o povo israelita, imagina, já tinha voltado do cativeiro, 70 anos sofrendo, estava em casa,
E eles estavam com a casa pronta nesse momento. Eles estavam em casa, estavam em segurança, todo mundo já estava em casa. E Neemias reúne aquelas pessoas, como nós aqui, em círculo, e começa a contar. Imagina, eles estavam há 70 anos longe de casa, e eles tinham o costume de ler. Não tem tanta informação, internet, conexões como nós temos essa oportunidade hoje. Lá, muitas pessoas não sabiam ler. Então dependiam de uma outra pessoa ler algo especial, e naquele tempo as histórias eram passadas de geração em geração. E foi o que Neemias fez. Neemias e Esdras, que era me esqueci o nome, Esdras era o sacerdote. Obrigado, Deus. Esdras era o sacerdote e Neemias era o governador daquele lugar. Eles juntaram as pessoas e começaram a ler um livro muito antigo que há 70 anos eles não liam juntos. Eles não se reuniam, eles pararam de celebrar, de confraternizar. E era para comemorar a muralha reconstruída. E você sabe o que aconteceu? Eles começaram a se entristecer, porque lembraram que nunca mais tinham orado a Deus, não tinham adorado a Deus. E naquele momento eles começaram a se entristecer. Era isso que era para acontecer? Será que era isso que Deus tinha nos planos? Ou eles mesmos? Com certeza não. Então Neemias, lembra do líder? O líder mais uma vez relembra a eles que aquele momento era um momento único, era um momento estratégico, que eles tinham chegado, olha quanto eles tinham cansado, quanto eles tinham investido naquela reconstrução. E ele disse, olha gente, vamos voltar para casa agora, e você vai pegar tudo que está pronto, e você vai se reunir com seus vizinhos, e vocês vão celebrar. E aliás, eu não sei se vocês sabem, né? Deus é um Deus de festas. Como Ele gosta de que a gente esteja em comunhão. Por isso, eu acredito que nós somos seres humanos, seres relacionais. Então é muito bom quando a gente precisa e quando a gente tem a oportunidade de estar junto. Antes da gente degustar a sobremesa, eu vou chamar a Regina aqui e depois eu volto só para finalizar. Regina. Olá, eu sou Regina, eu sou esposa desse homem de Deus, Ranulfo, que eu amo, mãe da Sara e do Samuel. E a gente tem uma surpresinha para vocês, uns mimos. Você falou em mimos, né, Aguinaldo? E todos nós somos prova disso, né, dos mimos de Deus. E é muito especial, antes eu quero dizer que é muito especial ter cada um de vocês aqui. Porque vocês fazem parte do sonho que nasceu no coração de Deus. E isso é muito lindo. Obrigada. Obrigada. Olha embaixo. Tá. Surpresa. Olha, as imprevistos, a gente tem que lidar com os imprevistos. Então a gente pode contar um pedaço da verdade. Você lembra da graça que eu estava falando? Que a graça era algo a mais. Então, ó, a gente vai convidar eles daqui a pouco para se servir. Então, você pega ali, você escolhe o que você gostar, aquilo que mais te atrair. De repente, troca com a pessoa que está na sua mesa. E você procura nesse prato se não tem presente a mais para você. Aí você pode vir aqui, né? Acho que o Aguinaldo também quer dar uma palavrinha antes desse momento, né? Não tem problema, a gente fica aqui e a gente espera que dê a palavra dele. Pode falar, não. Ok, pessoal, Ranulfo, vem cá um pouquinho, quero que o Ranulfo fique aqui do lado. Já que a gente falou de presente, de graça, eu quero ensinar lá o que o Cubano falou. Quando a gente vai receber um presente, como é que você recebe o presente?
Você já recebeu um presente com as mãos fechadas? Nunca vi isso, né? Nós fomos receber um presente lá no Kirguistão do cubano, e ele diz assim: olha, a gente recebe um presente assim, ó, a gente faz assim para receber o presente. Então eu queria pedir para você fazer assim, eu vou fazer uma oração pedindo para Deus abençoar a sua vida, abençoar os seus negócios, a sua família. É um jeito de nós pedirmos a graça de Deus sobre a sua vida. E depois dessa oração, eu tenho uma palavra de desafio para nós, de adesão, de deixar Deus falar com você sobre você olhar para este projeto que já é realidade e vir participar disso também, segundo aquilo que realmente Deus colocar no seu coração, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos para a gente não se distrair? E se você puder, eu queria que você estendesse uma das suas mãos assim, como para receber alguma coisa, porque eu creio realmente de que você vai receber presente de Deus, porque Deus tem interesse nas nossas vidas. E se para você mulher, para você homem, eu pudesse dizer alguma coisa para tentar sintetizar, é impossível, mas eu pudesse dizer alguma coisa mais resumida, eu diria assim para você: o Evangelho de Jesus Cristo é amor e perdão. E dentre as belezas, mulher, que esse Evangelho tem, dentro do poder que esse Evangelho tem, homem, Deus te ama e te quer bem. Ele te quer bem. Senhor Deus, dá-me espírito apropriado para orar em teu nome. Não existe, Senhor, nenhum privilégio humano maior do que se dirigir ao Deus dos céus e da terra, o Deus que tem nas palmas das suas mãos o controle do universo, o controle de todos os seres humanos. E assim como o Senhor chama estrela pelos nomes, o Senhor também nos chama para um relacionamento de amor, para um relacionamento de compreender o teu amor por nós, na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Ele morreu, ressuscitou, vive, e disse que todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador passa da morte para a vida e vida eterna. Pai, Abba Pai, Papaizinho, Senhor dos céus e da terra, Senhor das nossas vidas, pelo poder que há no teu nome e o Espírito de Deus que nos convence, que fala no profundo do nosso ser, que existe um Deus que te ama e te quer bem, que este Deus, Pai, que é o Senhor, possa abençoar vidas, famílias, relacionamentos, casamentos, finanças, negócios, sonhos. Ó Deus, na tua despensa não há falta alguma. O Senhor tem a medida da nossa necessidade, e por isso eu rogo humildemente, Deus, tem misericórdia de nós. Olha para nós com os teus cuidados, nos acolhe nos abraços agora, e que, ó Deus, a angústia mais secreta, a dor mais profunda, a alegria mais plena possam chegar ao Senhor de cada vida, de cada coração e de cada mente que está nesse lugar. Obrigado, muito obrigado. Sim, foram pessoas que têm um apreço especial, que convidaram essas pessoas para estarem aqui, mas foi o Senhor que as trouxe nesta noite e as colocou nestes lugares. Por isso, Deus, cuida delas. Esta igreja, estas pessoas querem, Senhor, dar o seu melhor para cuidar de gente, porque o Senhor nos amou e nos cuidou primeiro. Obrigado.
aceita a nossa prece, a nossa oração, a nossa intenção sincera, Senhor, de dizer como está escrito na tua palavra. Assim será, e será assim, para a glória de Deus e para testemunhos do amor desse Deus nas nossas vidas. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado. Eu queria dizer para vocês, hoje lá naquele lugar, na hora que nós vimos a construção, ainda tem uma jornada, ainda tem um tempo de construção, de acabamento, de necessidades, de portas, de janelas, de piso, de azulejo, mas a gente tem convicção que Deus, que cuidou até agora, que proveu 800 mil reais, vai prover os outros 500 mil para a gente terminar isso. E se for da vontade dele, se ele se agradar de nós, que seja ainda esse ano, é um desafio grande. Sabe, na Ingenete eu digo assim, eu vivo com o pé na terra, lógica, racionalidade e a cabeça no céu, porque Deus faz milagres. Então, se você sente o desejo, a vontade, se você pode, se você quer, e eu digo isso, talvez hoje eu não possa, Aguinaldo, mas você quer? Então faça um propósito mesmo, uma causa. Nós estamos falando de cuidar de vidas, de que ali está sendo preparado para que 24 mulheres venham ser resgatadas pelo amor de pessoas, como um dia o Ranulfo foi resgatado. Ele precisou de resgate, de acolhimento. E quando eu olho hoje a família do Ranulfo, e quando eu olho os seus filhos, e quando eu olho onde você mora, só tem um nome de dizer assim para vocês: isto é amor de Deus, milagre de Deus, cuidado de Deus. E Ele faz isso através de gente, de pessoas. E hoje, por esse amor e cuidado, Ranulfo tem cuidado de muita gente. Ranulfo tem se dedicado a muita gente. No carro, ele estava falando com uma moça dos Estados Unidos, para um rapaz que já passou por 9 casas de recuperação. Esse rapaz trabalhou na nossa fábrica. Esse rapaz viveu uma vida muito terrível. Nós não desistimos dele, ainda continuamos acreditando. Eu sei que na minha cabeça e na sua, às vezes passa isso mesmo. Tanta violência, será que tem chance? Será que precisa? Deus não desiste de ninguém. E Ele conta com a sua generosidade, Ele conta com a sua bondade, de você se engajar numa causa de resgatar vidas, trazer dignidade para vidas, porque um dia receberam, estão dando. Muito obrigado. Se você puder e quiser fazer uma oferta, fazer um valor, um compromisso. Aguinaldo, nós não podemos hoje fazer, mas eu quero fazer um compromisso para pagar em 5 vezes, 6 vezes. Olha, você pode fazer aquilo que o seu coração desejar. Mas, se você pode, faça isso. E eu gostaria de te convidar, em nome do Ranulfo, se você se engajar nesse projeto, haverá um dia que você será convidado. Vem cá, vamos ali naquele lugar lá, vamos ver aquelas pessoas que você viu hoje ali, pelos olhos da fé. O Senhor vai cumprir, porque é Ele que tem o cuidado das pessoas. Muito obrigado. A sobremesa é essa agora, e a Pamela continua fechando, né? Obrigado, gente. Muito obrigado a vocês que trabalharam, muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês o carinho, o acolhimento, né? Se vira nos 30, né? Obrigado, gente, de coração, que você volte para sua casa assim, com desejo de pensar na recuperação de uma dessas mulheres, mas também lembrar dessa noite tão agradável, gostosa, sabe assim, da gente estar com pessoas assim, pensando em vida, pensando em significado, em propósito. Muito obrigado. Obrigado, Aguinaldo, pelo teu carinho, por esse tempo tão especial. Gente, eu não tenho como
não agradecer, né? Todo esse ambiente, todo esse movimento. Não sei se você tem noção de quantas pessoas, de alguma maneira, se entregaram nesse dia para preparar esse espaço, preparar a comida, toda a decoração. Eu queria convidar todos os servos voluntários que estão aí, chama rapidinho o pessoal aí para a gente. Eu queria que a gente pudesse dar uma salva de palmas quando eles chegarem ali, para que a gente pudesse expressar. Eles vão chegar ali, estão chamando, são vários servos, e eu queria que a gente pudesse agradecê-los pelo carinho deles com a gente nessa noite também. Pode vir, gente, por favor. Olha que time legal aí, né? Pode vir. Lá embaixo também, gente. Isso, tem uma galera lá embaixo. Essa sobremesa deve estar maravilhosa, né? Mas lembra, você não precisa. Gente, eu queria que a gente pudesse, de uma maneira muito especial, agradecer a todos vocês pelo empenho, pelo carinho, pela dedicação. Obrigado. A minha palavra de gratidão, em nome da liderança da nossa igreja. Olha que time aí, gente. A gente pode aplaudir esse pessoal de pé. Pode ser, ó. Que legal, né? Muito obrigado. Eu quero orar mais uma vez por cada um de vocês, quando nós lançamos esse desafio de preparar esse jantar para essa noite, o coração de vocês de se entregar para essa causa também. A gente pode orar por eles. Você estende a tua mão para cá, com um gesto de abençoar cada um. Pai, nós queremos consagrar a vida de cada filho e filha do Senhor. Obrigado, porque muitos dos teus filhos aqui tiveram que fazer logística com os filhos e tantas coisas para poder se entregar para esse dia e poder também servir pessoas, amigos aqui. Nós queremos pedir no poder do nome de Jesus que o Senhor continue abençoando a vida, a casa de cada um dos teus filhos. Nós somos gratos a Ti, no poder do nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Pode lá. Obrigada, Neto. Então, a gente vai encerrar, né? Lembrando que a sobremesa é não necessária, mas como é bom lembrar que sempre teve alguém que lembrou do a mais na nossa vida. Muitas vezes a gente pode pensar que faltou algo, mas Deus sempre supre as nossas necessidades. Tudo que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem, por mais desafiador que possa parecer. Então hoje eu vou convidar vocês. Lembra que eles estavam ali para celebrar e para confraternizar? Então esse é o único momento do jantar em que vocês vão levantar e vão vir aqui. Você pode convidar a pessoa do lado, experimentar alguma coisa. Esses pratinhos você pode levar para sua mesa, sentar. Tem um ganache, tem uns brigadeiros, tem um abacaxi para quem gosta de fruta, né? De repente um pouco mais saudável. A gente também pensou em vocês. Tem café aqui para quem gosta de um cafezinho. Fiquem bem à vontade. E lembra que além daquilo que não é necessário, tem algumas pessoas que vão ganhar mais um presente. Isso é muito especial. Que vocês possam encerrar essa noite de uma forma muito gostosa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam lembrar sempre que Deus ama vocês. Tá bom? Uma boa noite. E depois, se você encontrar um número bem bonito, você vai ganhar um presente. Tchau, gente. Deus abençoe a vida de vocês.